A gente vai conversar sobre perdão nessa noite. Hoje de manhã nós conversamos sobre isso. Nós somos muito abençoados e na mesma medida com que fomos abençoados hoje pela manhã, eu desejo e peço que o Espírito Santo se mova no nosso meio, movendo as águas sobre cada coração aqui presente. Nós vamos conversar sobre o tema perdão, uma decisão que ultrapassa a dor. Nós estamos no mês da família e não poderíamos deixar de pensar a respeito do perdão, focando um texto ou uma história bíblica que tem a ver com o perdão. E a história que nós vamos compartilhar aqui é a história de José. Antes de ler o capítulo 45 do livro de Gênesis, eu quero te convidar para deixar sua Bíblia aberta já nesse capítulo. A gente vai ler todo o capítulo para poder entender aí todo esse contexto, todas essas situações que estão acontecendo e esse momento final, onde José vai expressar o perdão sobre a vida dos seus irmãos que tinham vendido ele como escravo para os egípcios. Antes de ler o texto, eu quero introduzir compartilhando alguns momentos da história. A história de José é muito linda, porque quando nós lemos na Bíblia a história dele, ela vai passar para nós alguns detalhes muito interessantes. E é muito legal porque quando a gente pega histórias como a de José, de Abraão, de Moisés, a história de Jonas, que foi um profeta, a história de tantos outros, nós vamos observar detalhes. Não são todas as histórias dos personagens bíblicos que nós temos detalhes ricos, mas na história de José nós temos assim, antes do capítulo 40, eu acredito aqui, um pouco depois, capítulo 40, 30, 39 ali, nós temos essa história sendo narrada. Os descendentes de Esaú, no capítulo 46, depois a gente começa a ver a história sendo narrada aqui de uma forma maravilhosa. Então a história nos capítulos anteriores, até chegarmos ao capítulo 45, conta-nos que José foi humilhado pelos seus irmãos, vendido como escravo e dado como morto pelos seus irmãos ao seu pai. Então seus irmãos armaram uma trama, não gostavam de José, por conta das revelações que Deus tinha dado a José. Numa das revelações que veio através de um sonho, José viu seus irmãos se dobrando diante dele. Isso aí deu uma tremenda dor de cotovelo na vida daqueles rapazes, eles ficaram muito bravos com ele. E numa outra revelação que também veio através de um outro sonho, foi que os seus pais se dobravam diante dele. E aquilo ali trouxe um desconforto muito grande para o coração daqueles jovens. Eles não entendiam muito bem. Jacó, por estar já com a sua idade um pouco mais avançada, Jacó ou Israel, como você deseje chamá-lo, né, que é a mesma pessoa. Jacó já com a idade bem avançada. José faz parte de um momento especial da sua vida. É o filho da sua velhice. Ele, depois Benjamim, é dado como presente também. Só que Benjamim é mais novo ainda. Ele não participa desse trama que os irmãos armaram contra José. Interessante que ele enfrentou a alegria de ocupar a posição depois de ter sido vendido. E ele chega então à casa dos principais guardas do faraó, chamado Potifar. Potifar era reconhecido, homem de respeito, porque ele tomava conta dos pelotões, de toda a guarda do faraó. Na casa de Potifar, José foi exaltado, ele se tornou alguém próspero. A Bíblia diz que aonde ele colocava a sua mão, as coisas prosperavam. Isso é um destaque muito especial da vida dele. E nos leva a entender que não prosperavam apenas porque ele tinha um favor de Deus, mas porque ele era alguém temente a Deus. Alguém que preservou o seu coração íntegro e puro nos momentos bons e nos momentos difíceis. Bom, então ele foi exaltado, ele se tornou alguém próspero, mas ali ele também foi provado e foi tentado. Num dado momento ali da história, a mulher do Potifar se engraça com José e acha ele muito bonitinho. E aí vai querer agora galantear ele, vai querer se deitar com ele. Mas José, por ser alguém temente a Deus, ele se nega. E ele era alguém de honra. Era alguém de honra por quê? Porque ele sabia que a posição que ele ocupava, tendo sido e sendo ainda um escravo, ele tinha deixado a posição inferior de um serviçal e agora ele era como se fosse aquele administrador geral da casa do Potifar. Depois de Potifar, que era o chefe da guarda, ele era o principal dentro daquela casa. E eu vou repetir,
O que aquele rapaz colocava a mão para fazer, prosperava. Você já teve essa experiência de colocar as mãos nas coisas e prosperar? Sim ou não? Alguém que já teve essa experiência? Eu já tive, é tão gostoso quando a gente coloca a mão e as coisas prosperam, elas avançam, a conquista acontece, os sonhos são realizados, as coisas vão se concretizando. É muito gostoso quando a gente vê a mão de Deus estendida. É interessante que ele foi provado e foi tentado, e a sua fidelidade a Deus e ao seu senhor chamado Potifar rendeu-lhe a prisão. Ele era fiel a Deus, mas ele também era fiel àquele homem que tinha confiado diante dele a administração da sua casa. O Potifar decidiu ouvir o que a mulher dele tinha dito, e ela mentiu, e essa mentira rendeu a prisão sobre a vida dele. Vamos parar um pouquinho, respirar fundo, e eu quero dizer algumas coisas aqui. Eu quero que você abra o seu coração para o que eu vou lhe dizer. Eu não sei qual é a sua condição hoje, eu conheço e reconheço a condição de algumas pessoas que aqui estão, por conversarmos no dia a dia, mas eu considero que existam pessoas que hoje estão aqui e que estão amargando uma situação de não terem privilégios que eram presentes sobre as suas vidas. O que eu quero dizer para você é que a partir da sua fidelidade diante de Deus, mesmo que lhe custe algo muito caro como a sua liberdade, como a sua paz, porque ser lançado numa prisão, com certeza, solapou dele a paz que ele vivia, solapou dele a alegria, a condição de poder ter direito de ir, de vir, de fazer coisas e de continuar crescendo. Eu quero dizer que você precisa confiar em Deus nesse momento da sua prova, da sua dificuldade. Se por alguma razão a sua paz foi tirada, confia no Senhor, continua firme ali na presença dEle. Não abra mão da sua fidelidade a Deus e às pessoas que têm honrado a tua vida. Eu vou repetir, não abra mão da sua fidelidade a Deus e as pessoas que têm honrado a tua vida, porque existem pessoas que nos honram. E o fato de nós termos a consciência de também honrar essas pessoas que nos honraram em determinados momentos, vão nos garantir muitas coisas boas ao longo da jornada. Pode ser que a colheita que você vai receber sobre a tua vida não seja no dia de hoje, mas ela vai chegar para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? E eu declaro sobre a tua vida que a sua colheita ela será numa proporção muito especial. Eu declaro sobre a tua vida que você vai colher aonde você não plantou, aonde você não semeou, mas o Senhor te abençoará no nome do Senhor Jesus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então assim, abra o seu coração, porque não é mais simplesmente mais uma palavra sobre perdão que você vai ouvir nessa noite. É uma palavra que fala do perdão, mas fala da prosperidade que advém a partir do processo do perdão que você vai liberar sobre pessoas nessa noite. Pode ser que eu esteja diante de pessoas que dentro das suas próprias casas têm sofrido, o marido sofrendo com a esposa e a esposa sofrendo com a esposa. Então, há uma falta de perdão e uma falta de sintonia dentro do lar. Pode ser que a dificuldade seja dos pais para com os filhos. Pode ser que a sua dificuldade não seja dentro da sua casa, pode ser que seja com pessoas fora do seu convívio. E o que eu quero dizer é que a partir do perdão, que no nome de Jesus você vai ter liberdade para colocar em prática nessa noite, o Senhor há de te abençoar de forma muito, muito, muito especial, em nome de Jesus. Recebe no seu coração essa palavra nessa noite. Então ele foi exaltado, ele foi próspero, ele foi provado e tentado, mas ele também ficou fiel na fidelidade a Potifar e a Deus, ali na prisão. Ele enfrentou a humilhação da prisão e do esquecimento. Ele foi esquecido, ele foi jogado na prisão e por lá ele ficou muito tempo. Mas ali, um copeiro e um padeiro tiveram sonhos. E esses sonhos tinham um significado muito especial sobre as suas próprias vidas. E esses dois homens agora, um deles morre e o outro é promovido novamente à sua posição de destaque. E num dado momento da história, o faraó tem um sonho, que na verdade era uma grande revelação de um período de fome que todo mundo ia viver. E acontece que nesse momento, José então é lembrado por aquele homem que tinha sido par com ele ali na prisão. Bom, a história é muito linda porque os seus irmãos vão para o Egito e ele reconhece os seus irmãos porque eles foram lá para comprar trigo, para comprar comida, porque a fome ela estava devastando a face da terra. E quando eles lá chegaram, José os reconheceu. E José armou uma situação para tentar estreitar aí a conversa com eles. E houve tramas muito interessantes de colocar prata na bagagem deles para que eles voltassem
e não simplesmente fossem, não voltassem mais para ter contato com ele. E aí eles seguram um dos seus irmãos preso e falam: olha, eu quero que você traz de volta agora. E ele queria saber se era verdade mesmo que o seu irmão estava vivo ainda. E ele agora pede para que nesse segundo momento seus irmãos vão até o pai, levem o trigo, mas que voltem com Benjamim. E eles voltam com Benjamim. E agora então, nesse momento da história, capítulo 45, a gente vai ter aí aquele encontro final deles, porque ele já não conseguia mais conter, agora esconder que ele era o irmão daqueles rapazes, dos seus algozes, dos seus irmãos, que não eram queridos, tão queridos porque tinham armado uma situação muito trágica sobre a vida dele. Abra sua Bíblia então e acompanhe comigo essa leitura no capítulo 45, eu quero ler para você poder entender bem. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante dos que estavam ali e gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos, e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Essa história de gente dedo duro já é antiga, desde a época do Faraó. Vai vendo só, o X9 estava aqui, né? Aquele que entregou a situação. Rapidinho a notícia chegou lá no palácio de Faraó, muito rapidamente. Verso 3. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José. Agora imagina a tremedeira que não deu na perna desses rapazes, né? Tenta imaginar essa cena, eles ali agora: José vai mandar passar faca no nosso pescoço. Mas não, presta atenção. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Ele está preocupado com o seu pai. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiram responder-lhe. Aí ele chega mais perto. O texto diz: cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Olha só, não existe possibilidade de restauração para ninguém, para nenhuma família, se as coisas não forem claras. O que José está fazendo nesse momento é tornando claro o mal que eles lhe fizeram. E não tem meias conversas: vocês me venderam como um escravo. Ele está aqui dizendo: vocês erraram contra mim. Verso 5. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve, próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Diga: grande livramento. O grande livramento vem a partir do perdão e da graça de Deus sobre a vida de uma família. Verso 8. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Gente, vamos parar um pouquinho aqui. Que mentalidade que José tem, extraordinária. Ele não está aqui querendo achar culpados para a sua situação, mas ele está aqui reconhecendo que ele está vivendo aquela situação, que ele viveu aquela situação de perda de família, do convívio do pai, com os amigos, com os irmãos, porque Deus tinha um propósito maior sobre a tua vida. Sabe, quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue enxergar muito bem os propósitos de Deus. A gente só consegue chorar, lamentar, reclamar. Nós conseguimos fazer tantas outras coisas, mas nós temos dificuldade para glorificarmos a Deus. Sim ou não? É verdade ou não é? A gente tem dificuldade, é da nossa natureza pecaminosa, parar e querer ficar reclamando das situações. Verso 9. Volta depressa, meu pai, e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito, venha para cá, não se demore, tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim, tu e os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e a tua família e todos os seus rebanhos acabarão na miséria. Verso 12. Vocês estão vendo com seus próprios olhos o meu irmão Benjamim também,
que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem ao meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo o que vocês mesmos testemunharam. E tragam o meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim, e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos, e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Interessante, porque naquele momento o impacto era tão grande que aqueles rapazes ficaram sem ação, eles não tinham muito o que dizer. E José, ele dá o primeiro passo, ele se lança sobre eles, ele continua falando, ele certifica a eles que eles tinham machucado a sua vida, que eles tinham ferido a sua vida, mas ele vai agora remeter o seu coração à presença de Deus e dizer: eu fui enviado na frente de vocês, vocês não sabiam o que vocês estavam fazendo, mas eu fui enviado na frente de vocês como uma provisão do próprio Deus, para que vocês pudessem de alguma forma agora serem abençoados. E é o que vai acontecer. Não é só Jacó que vai ser abençoado e Benjamim, todos os seus irmãos e toda a sua família será abençoada. Verso 15. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: diga aos seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar as farturas dessa terra. Mande-os também levar carruagens do Egito, para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e o seu pai. Não se preocupem com seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E ao seu pai enviou 10 jumentas carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentos carregados de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e, ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho, porque no mínimo a chapa ia esquentar. Né? Não falei para vocês não fazer isso. Rubem falando agora, que foi o que não queria que a coisa acontecesse, né? Rubem, ele tentou impedir, mas aí no fim teve que acabar fazendo parte da coisa, porque senão ia sobrar para ele também. Bom, não briguem pelo caminho, tá bom? Fiquem tranquilos, está tudo resolvido, está tudo certo. Então as provisões foram colocadas, ele diz para eles não brigarem no caminho. Chegamos ao verso 25. Assim partiram do Egito e voltaram ao seu pai Jacó. Agora eu quero que você preste bastante atenção nessas palavras finais do capítulo e tente montar essa cena na sua mente. Que emocionante esse momento aqui. Olha só. Assim partiram do Egito e voltaram ao seu pai Jacó na terra de Canaã. E lhes deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é governador do Egito. Olha o que a Bíblia diz aí. O coração de Jacó quase parou. O velhinho quase infartou, irmãos. Estava velhinho quase... José está vivo. Ele não podia acreditar neles. Mas quando eles relataram tudo que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscar o seu pai reviveu. Fica com essa expressão, seu pai reviveu. Isso aqui é a força que o perdão pode gerar na vida de uma pessoa que não tem nada a ver com um trama de destruição causado pela discórdia. O seu pai reviveu, o seu espírito reviveu. Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Aleluia. Quando eu estava lendo esse texto aqui, cheguei nessa parte final do capítulo 45, eu me acabei em lágrimas essa semana. Estava preparando essa mensagem, orando, escrevendo, e de repente o Espírito Santo me tomou naquele momento, e eu me vi tocado por Deus, e eu comecei a chorar e fiquei durante alguns bons minutos ali derramando lágrimas em cima da minha Bíblia. E foi maravilhosa aquela experiência. E o que mais me tocou o coração foi esse momento final da história. O espírito do seu pai reviveu. E ele então disse: olha,
chega, vamos depressa porque eu quero ver o meu filho. Esse pai tinha sido tirado desse pai a alegria de poder ter o seu filho, de conviver com o seu filho durante bons anos. Vamos aprender um pouco então sobre a questão do perdão. José agora vai viver o perdão e essa é uma decisão que ultrapassa a dor. Primeira consideração, olhando para essa história fascinante, que você precisa guardar na sua vida. O perdão é uma escolha dolorosa, mas poderosa para transformar cenários. Diga o seguinte, em alto e bom som, o perdão... Não, vocês vão falar como Betel, irmãos. Vamos lá. O perdão é uma escolha dolorosa. Dói ou não dói perdoar? Sim ou não? Ah, se dói, meu irmão. Dói mesmo. E dói porque nós temos uma humanidade caída. A primeira causa é por conta disso. Perdoar dói por causa disso. Porque na nossa natureza vai haver uma luta. Principalmente quando a gente não foi o ocasionador da situação de discórdia. A gente fica lá assim, meio que relutando. Aí o Espírito Santo, segunda razão pela qual a gente sofre, é porque a gente sabe que pelo fato de não exercermos o perdão, nós estamos desagradando a Deus. Então é uma luta entre a carne e o espírito que é travado. A sua carne diz, não perdoa, pague com a mesma moeda, vire as costas, deixa falando sozinho, sai fora, simplesmente ignore essa pessoa. Mas o Espírito Santo que habita em nós vai dizer, vai até ele, olhe dentro dos seus olhos, diga que você o perdoa e estenda a graça sobre a sua vida e a sua história, no nome de Jesus. Então é uma luta que é travada no nosso coração, por isso perdoar é uma experiência dolorosa, muito dolorosa. A nossa humanidade grita, quantas vezes a gente, na nossa jornada, sofreu o que falaram, o que disseram a nosso respeito, e até o que fizeram a nosso respeito, e nós simplesmente... isso aí faz parte da vida. Tiramos de letra, mas houveram situações que trouxeram marcas profundas na nossa vida, na nossa história. Até o ano de 2017, alguns vão se lembrar desse ano ao meu lado. Até o ano de 2017, eu achava, desde que eu me conheço por gente, que eu achava que eu era uma pessoa que tinha um coração bem tranquilo com relação a essa questão de perdoar. Eu não tinha dificuldade. De fato, irmãos, eu nunca tive dificuldade em perdoar, em dizer, olha, deixa para lá, já está resolvido, e de não ficar amargando. Nunca tive dificuldade. Até o ano de 2017, quando eu passei por uma grande prova na minha vida. E sabe, quando a gente está com o nosso coração inflamado, a gente fala cada coisa que só Deus para ter misericórdia. Então, quando a gente está com o coração inflamado, a gente ora até para Deus pesar a mão na vida das pessoas, né? Por conta de uma situação que eu vivi, eu confesso, eu cheguei diante de Deus e falei, Deus, perdoar não, Senhor, o Senhor está vendo, é uma injustiça, bota a mão na cabeça dessa turma, pesa a mão, Senhor, né? O Senhor vai lá e age com juízo, né? Porque você está machucado, você está fragilizado. Então, se tem um momento para você tratar o seu coração, nunca é na hora em que as coisas acontecem. Tem um tempo para amadurecer, tem um tempo para você ter o seu coração sendo trabalhado, para você entender a importância de perdoar. Aí um dia passou quase um ano, o Espírito Santo estava dentro de uma sala, na outra igreja, outro tempo que a gente estava antes de vir para cá, e aí o Espírito Santo, no meu escritório, um dia eu estava preparando uma mensagem sobre perdão. Né? Aí o Espírito Santo tocou no meu coração e falou assim, então, sabe aquela oração que você fez? Abençoa aquelas pessoas. Amém. Senhor, tem certeza? É para abençoar? É para abençoar. Ore abençoando. E eu orei abençoando. E quer que eu diga uma coisa? Foi uma experiência libertadora. Foi uma experiência tão gostosa, tão boa. E eu me lembro, como se fosse hoje, que eu peguei uma carta que existia na ocasião, e ali tinha o nome daquelas pessoas, uma carta. E eu dobrei o joelho em cima daquela carta, e eu falei, Deus, eu abençoo essas vidas. Eu tinha dobrado para pedir o juízo, um dia, lá atrás. Mas agora, quando a confrontação do Espírito vem, a confrontação do Espírito Santo vem sobre a tua vida, você faz coisa diferente. Aí eu peguei aquela carta de novo, fui no meu arquivo, peguei a carta, coloquei e falei, Deus, eu abençoo a vida dessas pessoas. E me veio muita mente naquele momento, pelo amor de Deus, nunca me comparando, e nunca ninguém poderia se comparar.
Mas eu me lembrei das palavras de Jesus quando ele estava sendo crucificado. Jesus, ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. Então eu ali dobrei o joelho, em cima daquela carta, eu falei, Deus, eu abençoo essas vidas, eu declaro paz sobre os seus corações. Se existe tristeza no coração deles, tira em nome de Jesus, porque eu não quero mais viver triste, eu quero viver feliz na presença do Senhor. Aí eu virei páginas, depois eu encontrava essas pessoas na rua, abraçava eles também me abraçavam, eu abraçava com toda a verdade, eu creio que a recíproca era verdadeira de fato. E a gente, hoje, quando se encontra, é uma coisa bem interessante, tranquilo, em paz, isso é gostoso. Amém? Deu para entender? Então guarda isso aí no seu coração, em nome de Jesus. O perdão é uma escolha dolorosa, mas poderosa para transformar cenários. Quando o perdão está presente, nós saímos da dor, da humilhação, para a celebração da vida, amém? Quando o perdão está presente, nós deixamos a autocomiseração. Sabe aquele espírito de coitado, aquele coitadismo? Ai, falaram isso de mim, ai, fizeram isso contra mim. Quando o perdão está presente, você mete o pé nesse negócio. Você fala, não precisa ficar me sentindo coitadinho. Você não é coitadinho, irmão. Presta atenção no que eu estou te falando. Nós deixamos a autocomiseração e recebemos renovação da nossa mente. Nós começamos a pensar em tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é puro, tudo que é nobre, tudo que é de boa fama e tudo aquilo que é maravilhoso. Filipenses 4:8, a gente começa a viver aquilo. E isso é tremendo. Quando o perdão está presente, nós lançamos no esquecimento a dor das ofensas e nos levantamos para viver o extraordinário. Agora, eu preciso te dizer uma coisa. Perdoar não é esquecer. Ah, pastor, já esqueci esse negócio. Não significa que você perdoou. O esquecimento, ele pode fazer parte do processo do perdão, mas ele não é o meio pelo qual o perdão se processa. Deu para entender? Ah, eu esqueci, não fala mais nisso. Mas aí quando toca no assunto, revive tudo aquilo, fica bravo, já é motivo para passar uma semana com a cabeça meia quente, e daqui a pouco você já está fervendo com o outro do lado, porque o que acontece? Quando a gente está com o nosso coração inflamado, por conta de uma ofensa sofrida, nós vamos querer trazer pessoas para o nosso lado, é quase que normal isso. São raras as pessoas que eu conheci ao longo da minha vida que não quiseram trazer para os seus lados pessoas para também influenciá-los. Quer um exemplo disso? Faz alguém um mal para o teu esposo ou para a tua esposa, e o seu esposo então agora, ou a sua esposa, se sentindo incomodado com a situação, vocês se assentam na mesa para um almoço, para um jantar, seja lá como for, e aí o assunto é aquele problema. E aí aquela pessoa que foi ferida, se for o seu esposo, ele começa a falar. Se a esposa, ela não for uma mulher sábia, ela vai colocar lenha na fogueira, ela vai encher a cabeça do seu marido, e aquela situação que já era complicada, ela vai se tornar pior ainda. Está dando para entender, meus irmãos? Então, quando você estiver diante de alguém que está com o seu coração inflamado, não atice, não aguce a ira da pessoa. Eu já vi muitas situações na vida, muito difíceis. E eu me lembro de uma situação de uma pessoa que queria matar a outra, porque o outro tinha dito uma coisa contra ele. E para mudar aquele cenário, para mudar a cabeça da pessoa sobre aquilo, foi muito difícil. E eu me lembro que eu me envolvi naquele processo do aconselhamento. Ele falou, pastor, eu vou acabar com a raça dele. Falei, pelo amor de Deus, irmão, você é homem de Deus, você é crente. E homem e pessoa da igreja mesmo, firme, não, eu vou acabar com a vida dele, eu vou dar um jeito. Eu falei, você não vai fazer isso em nome de Jesus, você vai aquietar o seu coração. Agora você imagina se eu como pastor, falei, você está certo mesmo, irmão. Não, vai lá, se você quiser uma ajuda, estamos juntos, vamos lá, eu seguro, você bate, tá bom? A gente resolve isso rapidinho. Não, irmão, misericórdia. Imagina se existe um inflamar do coração do outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado no nome de Jesus. Mas quando o perdão está presente, muitas coisas boas acontecem. Paul Lewis, ele disse o seguinte, o perdão não muda o passado, mas amplia o futuro. Eu vou ler novamente a frase. Perdão não muda o passado, mas ele amplia o futuro. Amém? O que passou não tem jeito, deixou marcas. Deixou marcas, se deixou. Eu quero dizer para você hoje que você precisa permitir que o bálsamo seja derramado sobre essas marcas, porque marcas, se nós não tomarmos cuidado, elas vão nos tornar novamente machucados, elas vão nos machucar novamente. Perdão de Deus através de Jesus, por exemplo, foi o que transformou a vida de muita gente. O perdão de Deus foi o que transformou a vida de muitas pessoas. Transformou a vida de Adão e Eva depois que eles erraram, de todos os patriarcas, de todos os profetas, de todos os apóstolos e discípulos de Jesus, e também
transformou a minha vida e a sua vida. Amém? Amém, querido? Nós somos transformados pelo perdão de Deus. Pastor Rick Warren, ele disse o seguinte: o perdão é uma escolha que fazemos, não um sentimento que temos. Ele nasce do coração de Deus e nos é dado gratuitamente, mas custa caro para o coração de Cristo. Entenda o seguinte: para que você tivesse perdão dos seus pecados, alguém teve que se sacrificar. Jesus morreu na cruz. Vocês acham que foi agradável para Jesus morrer na cruz? Não. Doeu? Sim ou não? Doeu. Ele era humano, ele sentiu dor. Então observe, houve um sacrifício para que nós recebêssemos o perdão. E nós, quando vamos perdoar a vida das pessoas, nós também precisamos nos sacrificar. E o sacrifício é a dor que o perdão gera. Perdoar dói. Sim ou não, irmãos? Quantos aqui já sentiram dor quando foram exercer o perdão? Repito, principalmente numa situação que você não era devedor. É doloroso ou não é? Você chora, meu irmão. Você geme. Tem gente que fala assim: meu Deus, e a luta, e aquela luta lá dentro. Lembra da luta que eu falei no comecinho? Você fica ali naquela, mas aí o Espírito Santo te convence. Aí você fala: não, eu vou perdoar. É uma escolha. Pastor citou isso, pastor Rick Warren citou isso. É uma escolha. Eu decido. Deixa eu te falar uma coisa: ninguém pode decidir por você. As pessoas podem te aconselhar, mas ninguém pode decidir por você. Ninguém pode ir perdoar no teu lugar. Ninguém pode colocar a cara a tapa e dizer: olha, eu te perdoo. É individual, é pessoal. E nós precisamos entender que existe uma dor no exercício do perdão, mas é uma dor, gente, que é libertadora. Ouça o que eu estou te dizendo. No nome de Jesus, abra o seu coração para perdoar hoje. Abra o seu coração, estenda o perdão, estenda a misericórdia. Se o teu esposo tem ferido você, perdoe, perdoe. Sente para conversar, sente para que os ajustes aconteçam, para que você não continue sofrendo, vivendo sofrimentos. Mas no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, estenda a graça. Se a tua esposa tem te ferido, estenda a misericórdia sobre a vida dela. Se os teus filhos têm lhes ferido, estendam a graça do perdão sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Max Lucado disse o seguinte: o perdão é um sentimento, é uma decisão, uma escolha que fazemos porque queremos seguir os passos de Cristo Jesus. Amém? Por que você perdoa? Você perdoa porque primeiramente você quer estar em paz com Deus. Amém? Então hoje é dia de perdão, você precisa perdoar. Se tem alguém te ferindo, se tem alguém te prejudicando, se tem alguém tirando de você a paz, se tem alguém tentando te ver pelas costas, se tem alguém falando mal de você, é lógico que você também não é bobo e não vai ficar dando bobeira. Mas você precisa exercer o perdão, precisa colocar em prática o perdão que você tanto ouve. Segunda coisa que esse texto maravilhoso nos ensina: enquanto em nós não houver disposição para perdoar, continuaremos a amargar a dor da ofensa sofrida. Muitos vivem em constante dores de parto. Eles decidiram carregar a ofensa sofrida como um troféu a ser exposto o tempo todo. Tem gente que parece que gosta de falar que foi ofendido, e aí usa a sua ofensa para falar do outro. Isso é perigoso. Isso é um caminho muito escorregadio, muito complicado. Vamos lá. Eu usei a expressão dores de parto. Alguma mulher que está aqui nessa noite teve dores de parto quando foi ter filho? Levante uma das mãos, as mulheres. Forte a dor? Muito forte. Tem algum homem aqui que já teve dor de parto? Espera aí, eu vou explicar melhor. Vocês vão ver que tem homem que já teve dor de parto. Presta atenção agora, pega a visão, hein? Vamos lá. Algumas mulheres, inclusive hoje pela manhã, confirmaram comigo que é muito parecido. Não é igual, mas é muito parecido. Crise renal. Diz que é uma dor insuportável que faz a pessoa virar cambota. É mais ou menos isso, né? Alguma mulher teve crise renal aí já? Dessas que levantaram a mão, que tiveram dor de parto, alguém de vocês? Tá. É parecido, não é? Mais ou menos, mas é mais ou menos, né? Então, tá vendo? Irmão, você também já teve dor de parto. É uma dor terrível. Então, só que sabe qual que é o problema? Tem gente que fica usando essa questão da falta do perdão como se fosse um troféu, né? E fica ali exposto. Parece até que é uma coisa que a gente fala assim: não, eu decido não perdoar. Enquanto não se humilhar aos meus pés, eu não estendo perdão. Enquanto não vier pedir perdão para mim de joelho, eu não vou dizer que eu abençoo. Para com isso. Isso não vai levar a lugar nenhum. Guarda aí
no íntimo do seu coração que você precisa ser alguém perdoador. Algumas pessoas não conseguem romper na vida, e aqui eu preciso abrir um parênteses, inclusive na sua vida financeira, na sua vida profissional, por duas razões ligadas ao perdão. A falta do perdão em si, falta de perdão trava a vida. Eu já vivi isso. Enquanto você não libera o perdão, sua vida fica travada. Você não consegue prosperar, você não consegue ficar em paz. Mas há uma segunda razão. A mente ocupada, ela fica ocupada demais para perceber a graça de Deus. Então, quando as pessoas não rompem na vida, é porque elas vivem a falta do perdão e porque a mente delas fica muito ocupada com a questão que envolve o fato em si e deixam de olhar para a graça de Deus. Em resumo, é mais ou menos o seguinte: a graça de Deus é extraordinária, sim ou não? É maravilhosa. E nós precisamos receber também sobre nós a graça do perdão. Tem gente que está aqui nessa noite que diz assim: eu não sou digno de receber o perdão de Deus. Irmão, eu não sei qual é a tua história, eu sei qual é a minha. E eu digo para você que não importa o que você tenha feito ao longo da sua vida, a graça de Deus ela é suficiente para cobrir multidão de pecados. Se você roubava, você não está roubando mais, graças a Deus, houve arrependimento. Se você já matou na tua vida, você não está matando mais, graças a Deus por isso. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se você se prostituir, você não está se prostituindo mais, então você está olhando para a graça de Deus e está recebendo perdão. Só que pensa numa coisa, você não pode viver do passado, você não pode permitir que aquelas marcas do seu passado continuem vivas na sua história. Tem gente que está sofrendo hoje porque não consegue se libertar das amarras do passado, tendo Cristo morrido por você e tendo você já aceito o sacrifício dele sobre a tua vida. O que eu quero dizer é que hoje é o dia de libertação também. Pastor, eu estou há tantos anos na presença do Senhor, eu não consigo me libertar daquela situação. É hora de você perdoar a si mesmo. Se perdoar dos seus erros, as suas falhas. Repito, não importa o que você tenha feito ao longo da sua vida. Importa que você abra o seu coração e receba a graça de Deus. Lewis Smith, ele disse o seguinte: perdoar é liberar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Eu vou repetir a frase. Presta atenção. Perdoar é liberar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. O amargor da falta do perdão sobre a sua própria vida ou sobre a vida das pessoas que lhe ofenderam vai gerar algumas coisas. Primeiro, gera ansiedade. Falta de perdão gera ansiedade. Gera insegurança, gera complicações mentais, emocionais, físicas. Por isso tem gente que fica doente. Pastor, tem gente que fica doente pela falta de perdão? Sim, tem gente que fica doente pela falta de perdão. A falta do perdão adoece. Mas há uma outra questão muito séria aqui. O amargor da falta do perdão gera portas abertas para que o inimigo atue sobre a vida daquele que não se libera. É uma porta aberta para o diabo, é isso. Em resumo, você tem que guardar isso no coração, isso é muito sério. Então, por que algumas pessoas não prosperam na vida? Porque por conta da falta do perdão, aquilo ali é uma brecha aberta na sua história. Eu conheci uma pessoa que amargou a dor da falta do perdão por longos 30 anos da sua vida e da sua história. 30 anos. 30 anos. Aí quando essa pessoa agora então reconhece a graça de Deus, ela entende a necessidade de estender o perdão, estender a misericórdia, aí então ela começa a viver uma vida próspera, fisicamente falando, emocionalmente falando e materialmente falando também. Eu repito, a falta do perdão trava a nossa vida material. Depois no final a gente vai falar sobre isso. No final dessa palavra eu quero dar uma ênfase nessa questão. Para um pouco e pensa naquilo que compõe as suas experiências dolorosas sobre essa questão do perdoar. Quem sabe nós estamos diante de pessoas que estão aqui nessa noite, que estão com as suas vidas travadas. É muito provável que sim. E as suas vidas estão travadas porque, primeiro, há uma necessidade urgente de poder reconhecer a graça de Deus sobre si, e essa graça que foi recebida agora ser estendida. Mas principalmente porque, sendo a falta do perdão um caminho aberto, uma porta, uma brecha aberta na nossa vida, nós podemos, mesmo professando a nossa fé, termos ações específicas do inimigo na nossa vida, travando a nossa história. Veja bem o que eu estou lhe dizendo. Você é salvo, isso é indiscutível, você tem o amor de Deus, você tem o cuidado de Deus,
mas a dureza do seu coração, ela permite uma porta aberta de acesso ao inimigo à sua vida. E isso é muito sério. Então ele vai tocar os seus sentimentos, os seus pensamentos, e ele vai tocar a sua vida material. E aí você deixa de aproveitar o melhor de Deus, o melhor que Deus reservou para você, por conta da falta de uma decisão. Muito simples, dolorosa, mas simples. Eu decido perdoar. Agora, o agravante é quando a situação acontece, está acontecendo dentro de uma casa por conta de abusos, por conta de situações tão terríveis. Tem gente que está presa ao passado. Pastor, eu fui abusada pelo meu pai, eu fui abusada pelo meu padrasto, eu fui abusada pelo meu tio, pela minha tia. Isso garotos e garotas, homens e mulheres. Pastor, eu estou preso a essa situação, eu não consigo liberar o perdão. Você precisa correr para os pés do Senhor, decidir perdoar e entender que a questão do perdão é entre você e o Criador. Você muitas vezes vai exercer o perdão para estar em paz com Deus. Está dando para você entender nessa noite, em nome de Jesus? Você precisa estar em paz com Deus, irmão. Você precisa fechar as portas. Pastor, eu fui lesado. Tem gente que está aqui e foi processado, recebeu processos nas costas injustamente. Um empregado ou alguém que lhe fez assim um mal danado na vida, lhe prejudicou. Você, quem sabe, está com aquele pensamento, meu Deus, mas por que isso? E você, de repente, permitiu se abrir uma brecha no seu coração e agora uma falta de paz. E você precisa liberar o perdão sobre a vida dessa pessoa que te lesou. Sabe por quê? Se alguém está lesando você, ouça o que eu vou lhe dizer nesse exato momento. Se alguém está lesando você, seja por qual caminho for, esse dinheiro, essa situação que a pessoa acha que está tendo uma vantagem sobre a tua vida, não será bênção na vida dela. Ei, guarda no seu coração. Se alguém está vendo você passando dificuldade, até se alegrando com a sua desgraça, com a sua dor, o seu sofrimento, irmão, fica tranquilo, porque o Senhor é a nossa justiça, Ele continuará sendo a sua justiça. Pastor, mas eu fui lesado, eu quase entrei em falência, ou quem sabe eu estou diante de alguém aqui que provou a falência na vida. O que eu quero dizer para você é que o fato de você abrir o seu coração, liberar o seu perdão sobre essa situação que foi difícil, que trouxe um dano material irreversível sobre a tua vida, vai virar uma chave e você vai ser abençoado a partir daí. É o que acontece na vida de José e na vida dos seus irmãos. Ele era inocente, ele foi promovido, mas ele passou por situações. Ele viveu um processo. E eu sei que existem pessoas que estão aqui nessa noite que estão vivendo um processo. E às vezes, quando nós estamos vivendo o processo, nós temos vontade de correr, nós temos vontade que aquilo passe logo, a gente tem vontade que Deus nos livre, que Deus nos liberte. É como se fossem amarras que nos impedem de avançar. Mas presta atenção, é um processo. José viveu um processo. Ele viveu um processo na casa do seu pai, onde ele era exaltado. Ele viveu um outro processo quando ele é levado e vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele vive um outro processo na casa de Potifar. Ele vive um novo processo, uma continuidade de um mesmo processo, mas com facetas diferentes, agora sendo lançado na prisão injustamente. E ele vive um novo processo agora, só que esse processo é o processo da glória, graças a Deus, porque existem dias difíceis, mas existem os dias para que possamos celebrar as vitórias, celebrar as bênçãos, celebrar a renovação que Deus traz sobre a nossa vida. Aleluia! Você recebe renovação sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Receba a renovação, receba o novo de Deus, receba sobre a tua vida uma nova expectativa. Deus te chama para viver um novo momento. Não ache que o que você viveu, que hoje, quem sabe, estão dizendo para você é uma perda que você está vivendo. Não é perda não, meu irmão, faz parte de um processo. Você vai ver o que é ganho agora na presença de Deus na tua vida. Sabe, tem gente que é engraçado. A pessoa, ela te acompanha ao longo de um período da sua vida e ele vê as suas dificuldades, ele está ali do seu lado, tudo bem. Mas aí você, por conta do despertamento que vem do céu, entende que você tem que partir para uma outra direção.
Aí as pessoas se aproximam e falam, se você fizer isso não vai dar certo, se você fizer isso, você vai ver, vão se voltar contra você. No mundo espiritual haverá um levante nada. Quando nós estamos debaixo da cobertura do Espírito Santo de Deus, não há trevas que possa prevalecer em nome de Jesus. Amém? Não há, irmãos, não há resistência. Não existe resistência. Eu repito, não existe resistência. Não existe resistência. Porque o Senhor, Ele vai cuidar dos detalhes. Pastor, eu estou vivendo um processo. Não corre do seu processo. Viva o seu processo. E saiba que lá no final Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. Deus vai te honrar. Agora, tenha um coração ensinável. Por favor, tenha um coração ensinável. Lance fora a ansiedade. Se lance aos pés de Deus. Coloque seu coração. Terceira coisa. O perdão traz renovação e prosperidade. Digo, perdão traz renovação e prosperidade. Há 3 tipos de prosperidade encontradas aqui nesse texto. A prosperidade da paz. Amém? José está em paz porque está perdoando seus irmãos. Aqui é o início do processo. Guarda isso no fundo do seu coração. O início do processo é a prosperidade da paz. Há uma segunda prosperidade. A prosperidade de poder seguir em paz. Então, primeiro eu alcanço a paz. Agora eu vou seguir em paz. E aqui as amarras elas são soltas. Não tem mais nada que me prende ao meu passado. Aleluia. Amém? Não tem mais nada que me prende ao meu passado. Mas há uma terceira prosperidade, a prosperidade de poder gerar a paz. É interessante, né? A gente recebe a paz, a gente segue a nossa caminhada em paz, você começa a caminhar em paz, as amarras elas são quebradas pelo sangue de Jesus e agora você se torna um promotor da paz. Ah, Deus é lindo demais, gente. José, ele viveu a prosperidade da paz, a prosperidade para poder seguir a paz, e a prosperidade para poder gerar a paz. Aqui nós nos tornamos, a partir do exemplo, fonte de inspiração para que pessoas também aprendam o que é perdoar. A sua história pode ser que eu não conheça, mas Deus conhece, alguém que está do teu lado conhece. E Deus sabe quanto foi necessário você passar pelo que você passou. Foi difícil, foi, mas você aprendeu a perdoar. E aí quando você colocou o perdão em prática, pessoas estavam em volta observando como é que você ia se sair daquela situação. E a forma com que você se saiu dessa situação, para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Para a glória do Senhor, o nosso Deus, se tornou agora um testemunho vivo a partir da tua vida. Pessoas são influenciadas a partir das nossas histórias e graças a Deus por isso. Em quarto lugar, meus queridos, o grande desafio do perdão é concordar em conviver com as consequências do ato do perdoar. Há consequências. 3 conselhos para aqueles que desejam perdoar de todo o coração. Guarde na sua mente isso. Primeiro, desligue-se do assunto. Você quer perdoar de coração? Vira a página, desliga do assunto. Não fica falando sobre ele, não. Porque quanto mais você fala, mais aquilo cresce no seu coração. E se você começar a falar para os outros em volta, pode ser que tenha gente que não seja sábio e vai fazer exatamente aquilo que eu citei para vocês. Vai inflamar mais o seu coração ainda. Gente, nós não precisamos ter os nossos corações inflamados. Nós precisamos ter os nossos corações aliviados pelas dificuldades que enfrentamos quanto às questões dos relacionamentos desgastados. Tem gente que você tira da tua vida e nunca mais vai ver. Agora tem gente que você vai ter que conviver pro resto da tua vida. Pensa numa casa, numa família. Você vai ter que conviver pro resto da sua vida. Eu não estou aconselhando nenhuma teologia do sofrimento aqui. Até porque a gente precisa entender que existem situações que nós precisamos dar um basta. Sim ou não, irmãos? Tem situação que você não pode aceitar. Ponto final. Permita que as marcas que ficarem não te machuquem novamente, renovando o ciclo da dor. É lógico que vão ficar marcas. E por que as marcas vão ficar? Para você se lembrar que você passou por aquilo. Vocês acham que o coração de José não estava cheio de marcas, irmãos? Lógico que estava. Irmãos, ele ia ter que ver aqueles camaradas sempre agora. Ele decide. Ele fala, pode chamar todo mundo, todas as famílias, vai buscar o pai, busca as ovelhas. Eles iam morar, eles iam ser vizinhos agora. E José sempre ia ter que
se deparar visualmente falando com aqueles rapazes, os irmãos dele, que eles tinham vendido ele. Mas é uma decisão. E ele escolhe perdoar. Então o grande desafio do perdão é concordar em conviver com as consequências do ato de perdoar. Guarde o seu coração aos pés de Deus. Tem muita situação da vida que as pessoas nos aconselhando, elas vão nos ajudar. Mas você há de considerar comigo que só aos pés de Deus a gente consegue entender o verdadeiro significado da prática do perdão. Eu não estou falando de falar de perdão. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Falar sobre perdoar não é uma tarefa difícil. Falar sobre perdão. Agora, viver perdão é outra história, é desafiador. E você precisa reconhecer que não é fácil. Para alguém aqui é fácil perdoar? Para mim também não é, mas é uma escolha. Então, quando a gente decide trilhar esse caminho, no final das contas, quem é abençoado? Nós mesmos. Amém? Então, por que você deve perdoar? Porque Deus quer te abençoar a partir do seu perdão. A última coisa que eu quero considerar com vocês nessa noite: o perdão tem poder para tornar alguém morto vivo novamente. Graças a Deus por isso. Esse pai estava morto. E é muito interessante porque se você for ler a história, toda a história é linda, eu te convido, faz isso durante essa semana. Quando a gente começa a ler a história, nós vamos descobrir que esse homem perde o gosto pela vida. Jacó perde o brilho da vida. E detalhe, ele não tinha nada a ver com aquela situação. Na verdade, ele estava sendo enganado ao longo de muitos e muitos anos. Então, sabe o que acontece quando nós decidimos perdoar os nossos ofensores? Pessoas que estão em volta dos nossos ofensores, que não tem nada a ver com aquilo que nós vivemos junto dos nossos ofensores, pessoas são abençoadas com a vida. Graças a Deus por isso. É assim que acontece com a vida desse pai. Ele tem o brilho nos seus olhos novamente. Vale a gente ler novamente agora. Assim partiram do Egito e voltaram ao seu pai Jacó, na terra de Canaã. Eles deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é governador de todo o Egito. Eu fico tentando ver essa cena, imaginar essa cena. Ao mesmo tempo que um questionamento: mas ele não estava morto? Mas como é que ele está vivo? Será que é verdade? E aí ele é convencido pelo que os seus olhos veem. E o que os seus olhos veem? As carruagens no portão de casa, o esperando para levar para a terra do Egito, onde ele seria amparado pelo seu filho José. Agora tem uma outra cena que eu fico tentando imaginar, que deve ter sido assim algo extraordinário. Imagina só, carruagem 0 bala, Jacó sobe uma delas, aquela escolta de soldados, a família, os animais e todo mundo agora chegando. E eu fico tentando imaginar a cena: José indo ao encontro do seu pai, já com a idade avançada. E eu imagino esse momento onde Jacó chega diante do seu filho e coloca a mão no rosto do seu filho, e agora já em lágrimas, e José chorando de tanta alegria. E eles então se abraçam, e esse pai apalpando o seu filho, segurando no corpo do seu filho, e o seu filho também grudando, segurando forte, apertando o corpo do seu pai, já surrado pelo tempo, mas ele ali abraçando seu pai, e como se fosse um sonho, como se fosse algo impossível de estar acontecendo. E eu fico tentando imaginar José na sua reflexão, dizendo assim: não é possível, eu acho que eu estou sonhando, eu acho que não é verdade. Não é verdade, todo esse bem que eu estou vivendo, toda essa graça que eu estou vivendo, não é possível. Mas agora o que acontece é que não somente Jacó é abençoado, que não tinha nada a ver com essa história, mas todos os ofensores também são abençoados. Então o que eu quero dizer para você aqui nessa noite é que o caminho do perdão é um caminho de prosperidade. Quem recebe a prosperidade? Quem reconhece o erro também. Os irmãos dele reconhecem o erro. E por conseguirem reconhecer os seus erros, porque disseram: não, nós vendemos você mesmo, nós trairamos você, nós te vimos pelas costas, nós quisemos o seu mal, nós tramamos o mal contra você. Tá bom, vocês têm o meu perdão. Eles recebem o perdão de Deus e recebem junto do perdão o que eu disse lá atrás, a prosperidade. Não é só Jacó que é abençoado, não é só Benjamim que é abençoado. Todos os traidores são abençoados. Então, eu queria finalizar essa palavra dizendo para você o seguinte:
Você precisa perdoar, porque no passo em que você estender a graça do perdão, a sua vida será muito próspera, em nome de Jesus. Você vai receber prosperidade. E eu preciso dizer, eu não tenho nenhum receio de dizer, e disso isso com toda a minha consciência limpa diante de Deus. A principal prosperidade, ela é a prosperidade do Espírito, a paz de Espírito, mas também tem uma prosperidade material que você vai receber sobre a tua vida. Então perdoe, porque a coisa vai se reverter na sua frente. Eu repito, alguém te prejudicou? Perdoe. Alguém está desejando mal contra você, você sabe que tem alguém tramando contra a tua vida, não se preocupe. A língua forjada contra os filhos do Altíssimo, elas não prevalecerão. E mesmo que a sua causa que está na justiça, escute o que eu vou lhe falar agora, mesmo que a sua causa que está na justiça, mesmo que a sentença não lhe seja favorável, o juiz por não saber, por tentar entender, mas por não conseguir entender ou discernir o que é verdade a teu respeito, lhe der uma sentença contrária, uma negação para a sentença, a sua sentença. Eu quero dizer para você que Deus, Ele é absolutamente capaz, suficientemente poderoso para fazer com que você prospere mesmo diante da negativa dos homens nesse mundo aqui. Olha só, basta um agir do Senhor, uma ação que vem das suas mãos poderosas e a sua situação ela é revertida como num passe de mágicas, num piscar de olhos. Eu sei que Deus vai reverter a situação de pessoas que estão aqui nessa noite. Eu sei que Deus vai reverter. E eu sei que existem pessoas que estão aqui nessa noite sofrendo por conta de ofensas sofridas e porque colheram consequências amargas de coisas que fizeram contra vocês. Pode ser que alguém de vocês tenha pagado um alto preço material, inclusive tenha perdido o carro, tenha perdido o nome, mentiram a teu respeito de tal forma que você perdeu o teu nome diante da sociedade. Quero dizer que você não tem que se preocupar com isso, porque o Senhor te faz vencedor na presença dEle, Ele te dá um nome restaurado para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Você não tem que se preocupar, é só você se lançar aos pés de Deus. Charles Stanley disse o seguinte: o perdão é o bálsamo que cura as feridas do coração. Amém? Perdão é um bálsamo que cura as feridas do coração.